Olá pessoal, vou apresentar para vocês a fórmula de Bhaskara hoje. A fórmula de Bhaskara ela é um método de resolução para equações de segundo grau completas. Ela também pode ser aplicada nas incompletas, tá? Mas vocês vão fazer muita conta, talvez usando aqueles métodos que a gente já falou, fique mais fácil. Então aqui só está a definição, sendo ax² mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero, ou seja, essa é uma equação de segundo grau. Eu não dei valores para os coeficientes ainda, mas é uma equação de segundo grau. Pode-se calcular as suas raízes pela fórmula abaixo. Eu botei de duas formas porque essa é normalmente apresentada nos livros, mas eu gosto de calcular desta segunda forma. Vou explicar por quê. O que a fórmula de Bhaskara diz? Que a raiz de x, né? A raiz da equação x é menos b, ou o oposto de b, mais ou menos a raiz dessa expressão b² menos 4ac sobre 2a. Essa expressão aqui, que eu vou destacar, ela é chamada de delta, dada essa letra grega para ele, delta, que é o discriminante da equação. Por que eu gosto de calcular da segunda forma? Primeiro eu faço o cálculo do discriminante, para depois jogar para a fórmula de Bhaskara. Por quê? Vocês vão ver que, dependendo do valor que der aqui no discriminante, positivo, negativo ou nulo, eu já tenho uma noção melhor de como vão ser minhas raízes. Então, eu calculo delta primeiro, para depois jogar na equação. Então, delta, b² menos 4ac, e x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Por que esse mais ou menos? Porque numa equação de segundo grau, você pode ter duas raízes diferentes. Então, eu tenho em determinado momento aqui da conta, eu passo para o mais ou para o menos, né? Então, vou mostrar com exemplos para vocês. Então, Bhaskara a gente calcula desta forma. A gente calcula as raízes de uma equação de segundo grau utilizando essa metodologia. Olha esse primeiro exemplo, pessoal. x² menos 5x mais 6 igual a zero. Primeiro eu vou separar os coeficientes. A, B e C. A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Vou calcular o delta, o discriminante. b² menos 4ac. O b é negativo, então vou colocar entre parênteses. Menos 5² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Menos 5², menos com expoente par, fica positivo. Então, 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. 25 menos 24, delta é igual a 1. Deu um delta positivo. Depois eu vou falar sobre esse positivo, negativo e nulo. Mas eu vou dar um exemplo de cada. Delta positivo, vou jogar na equação de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Dica minha, sempre coloca a equação. Para você, principalmente que vocês não estão habituados com ela ainda. Não substituam direto. Menos b, menos 5, vai ficar 5 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1, a gente acabou de calcular, sobre 2 vezes a, que também é 1. Então, x, 5, mais ou menos. Qual é a raiz de 1? 1. 2 vezes 1, 2. Agora, a gente separa. Nesse ponto aqui que tem a separação, que a gente vai calcular x1 e x2. Quanto que vai ser? x1, 5 mais 1,
6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, achamos duas raízes distintas. Nosso conjunto solução vai ser 2, 3. São os dois valores que são raízes dessa equação de segundo grau, 2 e 3. Segundo exemplo, pessoal, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Os coeficientes a é igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 4. O delta, b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, né? A igual a 1, c igual a 4. Menos 4 ao quadrado dá mais 16, expoente é par. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. 16 menos 16, delta é igual a 0. Vamos em Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos 4, 4. Nem sempre vai ficar positivo, tá, gente? É porque o b aqui é positivo. Mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Preste atenção, raiz de 0 é 0. Então, eu vou ter x1 é igual a 4 mais 0, 4, sobre 2 é igual a 2. E o x2? 4 menos 0 também é 4, sobre 2 é igual a 2. Não precisa nem calcular aqui x1 e x2. Você pode simplesmente dizer que nesse caso, quando delta é igual a 0, as raízes vão ser iguais. Então, no conjunto solução, eu só coloco uma vez, eu não preciso repetir. Eu tenho um conjunto solução unitário, S igual a 2. Toda vez que eu tiver delta igual a 0, eu vou ter raízes reais e iguais, conjunto solução unitário. Anotem isso aí. Exemplo 3. 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Coeficientes a, b e c. A igual a 2, b igual a 3, c igual a 5. O delta, b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 3 ao quadrado, agora não preciso do parêntese porque não é negativo, menos 4 vezes 2 vezes 5. O delta vai ser 3 ao quadrado, 9. Aqui menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 9 menos 40 dá menos 31. Epa, delta negativo. Olha o que vai acontecer. Na hora que a gente colocar em Bhaskara isso, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a, esse delta negativo eu não vou ter como resolver, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, eu nem preciso jogar aqui em Bhaskara, tá? Deu delta negativo, eu já posso colocar que o meu conjunto solução é 0 cortado, porque não terá raiz real. Não é possível isso aqui dar uma raiz real por conta dessa raiz quadrada que vai ficar negativa. Posso até colocar aqui, ó, não existe raiz ou raízes real. Então, tem 3 tipos de situações em equações de segundo grau completas. Quando o delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Delta igual a 0, tenho duas raízes reais iguais. O conjunto solução vai ser unitário.
E com delta menor que zero, não existirá raiz real.